A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Bom, gente, o tema é o direito ao direito, né? O subtítulo. O título principal era ética e estética. Então, eu pensei muito sobre se eu ia seguir o meu trabalho de conclusão que eu fiz sobre direito e arte ou se eu ia trazer uma nova visão assim que eu estou desenvolvendo, que é justamente, especificamente do direito ao direito, no sentido de trazer a todos os cidadãos o acesso de uma forma mais otimizada. Isso enfocando em específico a linguagem jurídica e o discurso jurídico, que às vezes me parece ser tão distante da assimilação do homem médio, vamos botar assim. Ou seja, a maioria dos livros de direito que a gente pega hoje em dia, nós estudantes de direito conseguimos ler, alguns até mais difícil a linguagem a gente tem dificuldade. Agora, certamente, se a gente passar por uma pessoa que não é da área, fica extremamente complicado dela compreender. Então, eu tenho pensado e já escrevi algumas páginas sobre isso, de tentar fazer uma reação, um movimento contra isso, tentando tornar um pouco mais acessível a linguagem e o conteúdo jurídico para qualquer pessoa. E eu acho que isso é um pouco embasado, talvez, em Habermas, quando ele fala da ação comunicativa, né? de trazer o discurso para um platô de entendimento que sirva para todo mundo se comunicar sem ruídos. Então, acabei optando por fazer uma mescla. Então, eu vou trazer um pouco do meu trabalho e também entrar nessa outra parte da democratização da linguagem jurídica, vamos dizer assim. Então, eu vou pedir a ajuda de todos vocês. Eu me sinto constrangido até no meio de professores, doutores e mestres, né? Mas, então, estamos aí para nos ajudar. Só trazer uma nota até importante pelo approach. Recentemente ausente sobre Derrida, né? Tem uma obra dele chamada Gramatologia, onde ele fala do princípio postal, né? Onde ele diz que o princípio postal é aquele que se deve ter presente que normalmente as nossas mensagens nunca chegam, né, do modo como nós prestamos ao seu destinatário. E o professor Derrida, quando recupera isso, né, recupera para nos dizer que na Grécia a pequena arte era a história e a grande arte era a poesia, porque na poesia o sujeito conseguia se vestir melhor da verdade, a questão da ética e da estética, né, de novo, naquele sentido que Schopenhauer também. A proximidade do correto, portanto, do ético enquanto belo grego, né, estaria muito mais na poesia, né, num homem do que efetivamente numa obra supostamente novelesca de história. Então é interessante assim, então lembrar, né, trazer junto para isso. Eu sei que tem muito Farmácia de Platão, do Derrida, o Gramatologia com o princípio postal se angula muito, né, nessa prospecção habermasiana de uma ética discursiva. Uma característica das reuniões do Prismas é que a gente tem um itinerário mental da reunião e as coisas se atravessam de maneira usuária. Então eu vou mudar toda a minha exposição e pegar o que eu ia deixar para o final, já que o professor citou. Deixa baixar a entidade aí.
seguinte: indico a todos, assim, ó, quase ordeno a todos que leiam a obra, o trabalho de conclusão de curso da filha do professor Fachin, Melina Fachin. Ah, da Melina. Em busca da ilha desconhecida, do discurso teórico à prática efetiva dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Ou seja, exatamente o que a matéria na qual estou me debruçando. Não, é Paraná, Curitiba. Mas tem a PUC lá, não, eu consegui tirar xerox lá no congresso que eu fui, tirei da biblioteca. Não, mas é fora de série esse trabalho aqui. Principalmente porque toca um tema com o qual eu também pesquisei para minha tese, minha monografia, enfim. E ela justamente enfoca mais esse viés do acesso ao direito, da prática, na verdade. Que, como ela denuncia aqui, até embasada no professor Ingo, né? A Constituição ela traz uma série de valores e normas que para uma boa porcentagem dos brasileiros está no papel ainda. Isso é a revolução. Eu faço aquela brincadeira, normalmente quando a gente entra e fala nisso, com o Heidegger, né? do Grund, do Abgrund, e a questão do acesso e do abscesso, né? É o caso, no direito que tu termina construindo uma tangente tão grande, né, para a efetivação do direito, que tu não constrói um acesso, constrói um abscesso. E sabe por que eu mudei? Porque eu lembrei desse parágrafo aqui. Eu vou ler para vocês, 4 linhas. Essa ordem de ideias, ela está falando de literatura e direito, já se fazia presente no pensamento filosófico clássico, pois, segundo Aristóteles, a arte literária é mais filosófica que a própria história. Esta se limita a narrar o ocorrido, enquanto aquela descreve o que poderia ocorrer. E aí eu vejo traços de caos, de política. Enquanto a disciplina histórica centra-se em ações passadas concretas, a literatura se centra nas ações possíveis. Ótimo. Em outro trecho do trabalho dela, que eu não tinha lido quando eu fiz o meu, mas eu vejo vários pontos assim, de extrema conexão. Ela afirma: tanto o direito quanto a literatura são produtos da subjetividade humana. Portanto, ambos possuem uma vocação emocional irrefreável. O direito é, do mesmo modo que a narrativa literária, um dos possíveis discursos sobre o real. Então, de novo, essa ideia de, não de determinismo, mas de possibilidades, né? Eu acho que essa relação ou correlação entre direito, arte, e aí a arte eu estendo, eu não diria que é só literatura, eu acho que a arte plástica, né, teatro, música, isso tudo funciona também como a literatura, tá? Porque todos os tipos de arte, no meu modo de ver, são tipos de linguagem. É uma comunicação mais ou menos abstrata, né? Por exemplo, a literatura, ela seria menos abstrata que a música, no meu modo de ver, porque a música é uma coisa mais sutil da percepção. O que não impede de as duas proporcionarem a mesma função de emancipação para quem estiver ouvindo. Pode ouvir aquilo e captar sensações novas para si que não tinha antes. Então, nesse sentido, a arte como um todo, eu acho que funciona como catalisador, né? Ajuda na fusão de horizontes, digamos assim. A minha ideia. Diga. Não só nessa questão aí, a gente pode fazer um link também com a questão dos signos, né? Então a arte, de repente, a gente tem significantes diferentes, eu acho que é isso. Então, isso que estava falando. A partir de significados. A partir de significados. Lembrando que eu tenho também a construção Wittgenstein 1, né? A partir da estruturação, por exemplo, dos modos jônico, dórico, né? Eu consigo estruturar isso de uma espinha dorsal que vai me trazer uma métrica de ética estética, né? Angulada em algo que se faz também numa perspectiva relacional e fechada. Por exemplo, né, quem já trabalhou com o extrato da segunda edição do Propriedade e Domínio, que eu trabalho com a questão da semiologia, né, lembra disso, quando eu digo assim, tu descobre se
se o tom é maior ou menor, não pela tonalidade dele, mas sim pela relação que tu tem entre tônica e terça, né? Na condição intervalar dela, tu vai ver se vai dar maior ou menor. Mas observa que já há um contexto prévio de significante e significado. Enquanto quando tu atravessa uma condição cromática, tu entra no Wittgenstein 2. Que daí, para além do contexto tonal, em qual contexto tonal tu bota? Aquele contexto tonal, a questão da relação musical. Né? Lembrando que quando a gente trabalha em Kant, a questão do discurso onda, né, que se debruça sobre o elemento, né, para captar momento, a gente atravessa para a condição de partícula, né? Virou partícula. Então, é um recorde específico da onda, né? da Leila, né? A questão onda partícula. Bom, isso é transparadigmático, né? Na visão novo paradigmática que se trabalha, a questão de dimensão de complexidade do sistema, a gente está trabalhando com, de novo agora, cordas, que é, portanto, toda a extensão da onda. E aí tu retoma a questão da comunicação matemática e epistemológica de toda a semiologia do direito, da linguística, da música e de qualquer arte. Eu só tenho uma dúvida. Eu posso ter um momento dessa onda, que seja um fractal, tu fala, claro, que represente o todo. A minha ideia de fractal é um pedaço que representa o todo. Claro. Tu sempre vai dar esse recorte numa esfera macro, micro, escalar, que é dado pelo observador, sempre, né? Então aqui tu não tem papel neutro, né, de quem for observador. Nesse sentido, lembrando, se eu faço um recorte abstrato do sistema, de uma norma não incidindo, eu tenho uma fractalidade em onda, né? Tanto que se eu vou pegar o sentido daquela norma num caso concreto, né, uma coisa grudada, por exemplo, eu tenho uma fractalidade em partícula. Ou seja, quando eu pego a decisão, eu sei em que lugar da quadra de basquete está a bola. Quando eu estou na onda, eu sei que a bola tem que estar na quadra de basquete. Mas a bola está ficando fora da quadra de basquete. Por que não teve recurso? Tem a questão do erro, Pascal, teoria da aposta também que se usa, né? Porque é o desvio. Né? Às vezes o desvio é intencional, às vezes não é. Né? Quando que é desvio, quando que não é, quando que é o caso concreto em desvio, tu vê isso no fractal. Que é a noção de complexidade dele. Exatamente. Tá, captei. Pela terceira vez, mas não, eu acho que eles querem ficar. Tem a ver com aquele incremento que ele Então, falava assim, lá. É tudo ligado. Eu acho que não tem por que ficar muito mais tempo nessa questão, porque é uma coisa já recorrente nas nossas reuniões da complexidade, o porquê de tratar direito e arte juntos, né? Eu acho que é justamente por isso que eu li que a Melina colocou a questão de os dois serem produtos sociais, né? Antigamente, Passar a grana. quando o justo-naturalismo estava em voga, talvez deveria se questionar mais. Agora, eu acho que atualmente, quando a gente sabe que nós criamos o direito e nós também fazemos a arte, eu acho que é intrínseco nesse movimento saber que todas as outras produções culturais se interagem, né, entre si. Então, por isso, a minha opção por tratar a arte e direito, até por eu ser músico há muito tempo e necessitar ver as coisas se ligando, né. Aí o que eu fiz? Quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma pesquisa das posições de interpretação ou hermenêuticas do direito e da arte, e eu descobri uma relação entre elas. Por exemplo, na época da Revolução Francesa, onde a burguesia tomava o poder e queria fazer uma unidade jurídica em toda a França, existia o dogma da vontade do legislador. A nota de rodapé aqui, obviamente, do Roberto para cada merda, né? O famoso Hans Georg, verdade mesmo, volume 1. Então, o que acontece? A escola da exegese fazia questão de que se seguisse ao máximo o que estava escrito
isso na lei, e se tiver qualquer dúvida, a prioridade era o que o legislador queria dizer. Então, em síntese, a função dessa interpretação seria manter a mesma palavra em toda a França. A partícula tinha que ser onda. A função do observador é não observar, não criar a falência da função de onda, que é nada por ele. Sempre. Né? Qual é o andamento normal do processo? Flexiona. Tu acabou de mudar o lugar dele da pilha. Né? A onda virou partícula. Qual é a correlação disso na arte? A interpretação, principalmente a literária, nessa época, a interpretação correta, digamos assim, seria aquela onde tu descobre exatamente o que o autor da obra quis dizer. Ou seja, se tu tem determinada ideia sobre o que está escrito ali, tu traz para o teu contexto, ela não é tão perfeita, tão correta, quanto se tu tentar identificar o contexto em que o autor escreveu, onde ele viveu, o que acontecia na época. Essa é o verdadeiro valor da obra de arte. E atenção, por trás disso é um discurso de verdade. Portanto, eu posso dizer também que por trás do código existe uma verdade, que alguém revela ou não. Né? Olha o Heidegger. Então, por isso que ele vem pelo lugar da merda. Vai chegar no Heidegger e depois não sabe. Então, eu vejo, e eu acredito que seja notório, essa correlação. Ambas as interpretações jurídicas e artísticas, nessa época, elas estavam tentando impor um status quo novo, né, para romper com o absolutismo. Aí o que acontece? Depois, com a chegada do positivismo, né, científico, que é o Kelsen, então, nosso ícone. Não. Ele se envolve uma teoria jurídica completamente ascética, poderíamos dizer isso, onde ele tem uma estrutura de direito onde ele não se preocupa se a resposta vai ser boa no plano fático ou não. Ela ou é correta racionalmente, lógica, ou não é. E, paralelamente a isso, temos uma... E é uma resposta essa que não é dada pelo direito, é dada pela política. Que é exatamente. Temos, paralelamente a isso, na arte, uma corrente de pensamento que, encabeçada por Barthes, onde ele fala na morte do autor. Ou seja, o que tu vai ler de uma obra, seja ela... Bom, ele fala em literatura, mas eu já não digo para qualquer obra. Pouco importa o que o autor quer dizer. O que importa é a tua recepção do que tu está lendo, a tua aplicação no teu contexto. Aí está o valor da obra. A recepção estética, que eles chamam, tem que ser a que mais te trouxer benefícios, independente do que ele escreveu. E aí eu vejo novamente uma relação com o direito, onde pouco importa se a verdade está... Ratio legislatórios, ratio legis, ratio artem, ratio ars. Né? Então, no Barthes, tu consegue retirar um diálogo até com Savigny. Com François Genin. Evoluindo, então, cronologicamente, ao menos, a gente chega a uma fase em que se dá um meio termo, eu diria. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E eu acho que isso, tanto na arte quanto no direito, e vou dizer por quê. No direito, surge o pensamento sistemático, com Canaris, e na arte surge a teoria da estética da recepção, com o Robert Jauss, e depois, ao mesmo tempo, meio que aprimorando, o Wolfgang Iser, que é um outro teórico da interpretação literária. O que eles vão dizer, esses dois intérpretes literários? Que a recepção estética mais valorativa, mais valorizável, é aquela onde tu consegue ter noção do contexto do autor, não despreza esse contexto, mas tu atualiza determinadas lacunas da obra para o teu horizonte. Então, eles falam até explicitamente, porque eles citam Gadamer como base, nessa fusão de horizontes. O horizonte não mais o horizonte do autor, o horizonte da obra, o horizonte do leitor. Seja só um quadro, ou uma música, enfim.
E aí eu vejo a abertura do sistema que traz o Canares na interpretação sistemática e após a aprimoração a própria sistemática, principalmente com a hierarquização axiológica que o Juarez Freitas fala, onde tu vai pegar o sistema, tu não vai desprezar o sistema, mas tu vai usar ele adaptando as suas lacunas, a sua maleabilidade ao caso concreto. Eu vou lembrar o Velázquez, que para citar o Roberto, que há 3 anos atrás fez uma exposição sobre Foucault aqui, a partir justamente da palavra do poder do Velázquez, mostrando quando que a moldura do quadro é usada para te dar a noção da superdimensionalidade do quadro, onde o pintor se retrata lá refletido no espelho que está no fundo do quadro, né? E se retira para dentro da moldura. É disso. Eu ia trazer um quadro para apresentação, mas como eu estava em mudança e eu carreguei caixas, ficou difícil. Mas eu tenho um desenhado na minha então assim, ó, eu fiz tentei fazer um exercício semelhante aqui, dizendo o seguinte: com esse quadro, que é abstrato, digamos assim, pode-se dizer isso, a gente tem uma certa liberdade de interpretação. Por exemplo, eu posso imaginar que isso aqui é uma janela, de repente, e que no meio tem um sashimi cortado. Eu posso imaginar que isso aqui é o arco ali da redenção, talvez. Eu tenho liberdade, certo? Mas eu também tenho travas, freios. Eu nunca vou imaginar que isso aqui é um rapaz cortando a grama, por exemplo. Nem uma sopa de ervilhas, nem um arco-íris, né? Então é mais ou menos isso que o Wolfgang Iser fala, e o Canaris também, que é sobre cláusulas pétreas no direito e estrutura de apelo na arte. Eu vejo essa correlação e eu acho que isso tem que ser usado para somar no direito. Em que sentido? Se a arte nos permite esse tipo de interpretação, onde a gente vai atualizar uma obra para o nosso contexto e vai crescer, criando um conteúdo novo, um novo horizonte para nós mesmos, o direito deveria ter, em tese, a mesma capacidade. E aí, pensando mais do que pesquisando, eu acho que ele realmente tem. E eu diria como? No seguinte sentido, eu diria que a função ou a atividade do operador jurídico, ela tem basicamente 2 esferas. Ou ele trabalha por Estado, como juiz, desembargador, legislador e tal, ou ele trabalha para as partes no processo, seja dando parecer ou advogando. Enfim, ele tem essas 2 funções. E eu acho que nas 2 funções se pode conseguir emancipação pelo direito. Como? Primeiro, que esses discursos podem se tornar discursos elitizantes, e a gente vai dizer da onde que o direito fala. Isso é muito perigoso. O direito fala daqui se eu tiver com o papel de falar pela parte, o direito fala de lá. Não, infelizmente o direito às vezes fala pela boca do William Bonner. Todos nós conformamos direito 24 horas por dia, assim como também fazemos arte. Não, com certeza. Né? Isso é uma coisa que nós vamos poder. E não se pode botar o óculos do discurso. Lembrando que a luta pelo espaço do discurso não é a luta pelo espaço do poder, ali já é a luta do poder. Isso é muito importante, isso é muito evidente. Essa questão da emancipação, eu não consigo desvincular a escolha que eu fiz das consequências que eu vou sofrer. Eu não consigo ver tanta emancipação nisso. Eu vejo, eu vou te dizer porque, daí só para dar um fecho, eu acho que isso que eu estou trazendo, de forma alguma, é contraditório. Não, claro que não. Amplia a visão. É ampliativo, é o que tu está olhando no espaço. O que eu quero dizer é o seguinte, está correto isso. Eles querem ampliar o olhar. Né? Dizer assim, isso está presente em mais manifestações, porque todas as manifestações acabam sendo manifestações de prazer, de poder. Né? E inevitavelmente nós vemos que o homem, muitas vezes, quando ele acha que é um ser constituinte, ele é um ser constituído.
e constituído pelo próprio discurso. E constituído pela modernidade, ousaria dizer que o homem é um projeto da modernidade. Esse ser humano, esse ser de dignidade, vocês conseguem imaginar ele pré-renascença? É complexo, né? O soldado não acha a balança dele. Né? Então, há um projeto moderno aqui de homem. Portanto, aquele ser que às vezes constitui arte, ele é constituído pela arte. Então, nesse sentido, eu acho que para se ter uma dimensão emancipatória do próprio discurso jurídico, se tem que ter a dimensão emancipatória do próprio espaço jurídico, onde ele centra o discurso, sob pena da gente ceder, justamente olhar para o nosso mais angular inimigo, que é o Law and Economics, né? Que vai justamente transformar o discurso econômico como um macro discurso. Falsamente emancipatório, um discurso de escravidão. Esse é o discurso que é brilhou. A questão toda é não dizer a emancipação vem do direito, mas de que emancipação vem do direito. Aí é que está, eu acho. É possível emancipação pelo direito, independente de todas as outras emancipações possíveis. É isso que eu quero dizer. Então, respondendo a tua pergunta, aonde que eu enxergo essa emancipação? Por exemplo, quando alguém, o Dr. Ricardo Aroni, traz uma tese nova, faz um livro, a comunidade científica, digamos, se de alguma forma for uma tese irreparável, ela é absorvida por todos. E isso eu acho que é emancipação. Quando tu toma conhecimento de um outro horizonte que tu não tinha e tu concorda com ele, tu te apropria e o teu horizonte ganha. Nesse sentido eu entendo. Nesse sentido. E agora, o outro sentido que eu diria, que é o da lide processual, tá? Quando eu trago uma pretensão... Mas deixa eu só... Desculpa. É que é tão rico o discurso do Roberto que é inevitável. Eu tenho que botar uma notinha de rodapé aqui. Que a gente trabalhou, se eu não me engano, no doutorado, isso. A questão do então, eu costumo trazer aqui em contraponto a uma visão de Darwin, né, que é a questão da teoria evolutiva, lembrar que não é o melhor discurso, não é a melhor norma, não é a melhor música, não é a melhor, que vai ocupar talvez o espaço central sempre do que se põe. E eu lembro aqui aquilo que é muito pouco lembrado do Marx, né, que é a história do vir a ser, era isso que eu lembrava do doutorado, a gente lembrou do volume 8, tal, que óbvio se reconhece muita superação da visão marxista, mas uma coisa fantástica que Marx traz é a questão desse olhar da distinção de história e historicidade enquanto história do vir a ser. Quando ele coloca que dois elementos se fizeram presentes num determinado momento da sociedade que gestaram a possibilidade da revolução, como por exemplo a questão do êxodo rural, né, e a questão da retenção da apropriação patrimonial pela burguesia, que fez desenvolver patrimonialmente aquela classe, colocou as condições da eclosão do capitalismo no Estado moderno. Só que, diz Marx, poderiam, no caso concreto, ter se colocado e superado outras forças que poderiam, na história do homem, ser completamente diferentes. E a história da humanidade seria contada de um modo extremamente diferente. O que ele nos coloca em evidência? Uma coisa que, para nós, surge muito forte com Foucault, quando a gente trabalha a genealogia do Foucault, né? Dizer que a história não é linear, portanto, caos. Não há linearidade aqui. Então, eu supor aqui, não, aquilo é o melhor, aquela ideia é melhor, aquela teoria é melhor, e portanto aquela teoria tende a preponderar no discurso jurídico, não necessariamente. Às vezes o espaço de poder da outra teoria que é inferior vai preponderar, mesmo que a condição de inferioridade da teoria trazendo das condições concretas. Isso soma muito ao que se trabalha com psicanálise, né, ao lado de todas as teorias do discurso. Muito bem. Até pela
da dissimulação dos discursos constitutivos desse homem, desse ser nada autobiográfico, né, de ser biografado na modernidade. Eu, em tese, estou construindo um espaço que eu conformo, mas cada vez menos sou eu que conformo, cada vez mais eu sou conformado. É mercado, não é mercado? Em que ponto tudo isso que o Roberto está trazendo é um discurso que me faz eu me dar conta disso e eu poder romper na medida em que eu posso escolher determinados valores éticos, estéticos, métricos, me interessa. Medida, e portanto quando eu falo medida, eu estou falando em normalização, olha que interessante, né? Que eu dou ao discurso. Para fechar essa questão da emancipação, primeiro falei então da emancipação onde uma pessoa traz uma teoria e ela é aceita, e agora eu diria assim, ó, no âmbito processual eu vejo muita emancipação, passei por isso, aliás eu acho que os advogados que não passarem por isso deveriam abandonar a profissão, né? Porque é uma questão também de tu ser humilde e reconhecer que tu pode aprender. Então, quando tu traz uma pretensão na inicial, teu pedido é contestado. Por isso que me assusta. Por isso que o discurso tem que sempre buscar a desconstrução da premissa. E aí é nesse ponto que a gente rompeu com Kant, né, com a metafísica do Kant e abraçou Pascal. É nessa medida em que o nosso olhar deixa de ser dialético, né, da busca dessas duas verdades, qual é a verdade, e passa a ser dialógico, onde de duas verdades tu constrói uma terceira verdade. Exatamente. Essa questão do dialógico eu acho essencial, porque na dialética tu vai necessariamente te obrigar a ter uma síntese daquilo ali. Optar, nem dizer que é ocultado mesmo. Né? E com o pensamento dialógico a gente pode simplesmente privilegiar em determinadas situações um outro, mas não ter um conjunto. Né? Então, eu vejo a emancipação nesse sentido. Tu pode optar por um entendimento, mas sem amputar um membro. Ou seja, se em algum momento tu quiser novamente tocar o tema, tu tem essa liberdade. Eu acredito assim, que a emancipação ela só se dá quando tu absorve. Porque eu acredito que a emancipação tem que ser uma coisa interna de ser. Se ele simplesmente tomar conhecimento, mas não absorver aquilo que o seu horizonte, ele não está se emancipando. Mas todo não é toda absorver. É isso? Não é toda que é. Mas eu estou dizendo que se tu não absorver, não pode ser emancipação, no meu entender. Porque daí tu está só tomando conhecimento, mas não concordo. Então tu não agregou pro teu horizonte. Nem tudo que tu agrega é emancipação. Mas para ser emancipação, eu acho que tu tem que agregar e somar. E acrescentar no teu horizonte aquilo ali. Talvez tenha que desmistificar que essa ideia de êxito para ser emancipatório, aceitação para ser emancipatório não é. E a noção de agregar, isso é uma coisa importante. Por exemplo, Freud. Freud está presente em todo o discurso da psicanálise, ou não? Sim ou não? Sim, né? Mas ao mesmo tempo não existe psicanálise antes do Freud. Só tem depois. E toda a psicanálise produzida depois do Freud, para vocês verem parte do Freud para negar as noções freudianas e construir o seu próprio caminho. E, portanto, tem o recurso do filho que vai ao pai, rompe com o pai para se fazer sujeito. Né? Então, portanto, cria aquela dicotomia do sujeito e do sujeitado. E nessa medida ele é constituído por um discurso, ele não é constituinte. Olha aqui, a questão do retorno, né? E aí por isso, lembrar o Nietzsche, né? Quando a gente voltar ao retorno, façamos um modo mais belo, porque se não conseguimos ser éticos, ao menos sejamos estéticos. E nesse ponto, se toca muito nisso que o Roberto está querendo colocar. Eu absorvo, em larga medida, até o que eu vou rejeitar. Só que, para mim, trabalhar eu tive que absorver. Eu acho que é nesse sentido que o Roberto coloca. Agora, é claro que diversos dos elementos eu acabo absorvendo e eles são recalcitrantes na história do meu desenvolvimento. Porque todo discurso é discurso de poder. Porque é discurso.
O mesmo discurso que herda com a escravidade, sempre. O exemplo que foi colocado como uma decisão, eu concordo com o Lenin quando ele diz que talvez essa emancipação seja tamanha que seja prejudicial ao ponto de formar súmulas vinculantes. Exatamente. Com certeza, as vinculantes elas jogam contra a emancipação, porque elas te fecham a possibilidade de Mas elas têm intenção também. Sim. Elas têm uma e aniquilam a emancipação. Ela é o lodo, né? Mas ela é o lodo no fundo lá. Eu vejo o seguinte, a emancipação ela se dá no reconhecimento das decisões. Agora, tu criar um dispositivo para impor esse reconhecimento, esse é o problema da súmula vinculante. Eu não vejo o problema em tu ter uma adesão social. Exatamente. Então, na verdade, eu vejo ela é filha da emancipação até certo ponto, porque na verdade ela é um dispositivo criado justamente para outros fins políticos, mas eu não vejo ele completamente vinculado ao ato em si da emancipação. Porque a emancipação, no meu entender, é a qualidade de uma mesma questão se tornar Atrator. pode ser atrator. Isso aí. Nossa, e o meu testemunho de que nas férias, lendo o livro do Dr. Ricardo Aroni, a gente tem esse choque, assim, porque depois que. Agora é muito verdadeiro isso. É um caminho sem volta depois que a gente lê a teoria do caos que escrevesse, porque tu não consegue voltar depois. Então, de uma certa forma, aqui sim é emancipatório, aqui não é um elogio, é uma constatação, porque tu começa a ter noção da complexidade e dessa questão do fractal, que tu não te livra disso. Uma coisa que é fundamental, e talvez a última, é o comprimido vermelho, né? Tem que a questão da Matrix, né? E portanto volta a ser Baudrillard, né? Quando a gente fala da Matrix, já é Baudrillard. Eu vou passar para a última parte. Já. Mas talvez ela renda duas discussões. É o seguinte, continuando essa questão da emancipação, o que seria então o caráter emancipativo, eu diria, da arte? Atenção que o Roberto pensou em termo para não usar emancipatório. Interessante, ele escolheu a palavra. Na verdade, no meu TCC todo eu usei emancipativo, que eu acho mais legal mesmo, porque é uma atividade de emancipação. Enfim. O caráter, então, o valor da obra de arte e talvez a sua possibilidade de emancipação, ela também, esse valor, ele modificou conforme as épocas. Então, enquanto no início, como eu dizia, ele era o quão mais se consegue aproximar da ideia do autor, né? Ele depois passou a ser uma liberação total, liberdade do intérprete, e depois ele se focou nessa... Foucault, certo? Não é Foucault. Essa união, ou seja, pegar o sistema da obra de arte e atualizá-lo. Então, a corrente de interpretação artística que eu me filio, que é a do Jauss, a do Wolfgang Iser, diz que o maior valor da obra de arte é quando ela consegue te trazer justamente para um horizonte que tu não tinha e que te apropria. Eles chamam isso de caráter emancipatório, emancipativo. E eu concordo plenamente. Eu acho que mesmo que eu não sei, eu acho que efetivamente qualquer pintura, qualquer música, se ela te trouxer alguma coisa de novo, tu tá crescendo. Depois tu vai poder filtrar isso, como nós falávamos. É bom, é ruim. Mas eu acho que tu está incorporando algo de novo, tu está crescendo. O que me assusta nessa ideia de emancipação, e aqui eu não posso me furtar de fazer observação, que
me chamou a atenção pensando agora, é que a escola de Fidesz achava que a emancipação se dava em entender a intenção do legislador. E, portanto, ela construiu o futuro retecendo o passado. Essa que é deixa eu lembrar uma coisa, cada vez, hoje em dia não, desde 2002, um cálculo quântico, hoje, por exemplo, de ordem fractal, tu parte de uma condição de lógica do percurso e, portanto, do discurso, do percurso do objeto partícula no passado, e leva em conta as diversas possibilidades de trajetória no futuro. E, portanto, tu puxa um acesso epistemológico de passado, um acesso epistêmico de futuro, como possibilidade para projetar a possibilidade daquela norma. Então, numa medida, a matemática hoje trabalha um tempo que vem e um tempo que veio, para construir a possibilidade do presente, né? Portanto, já palmilhando amanhã. E cada vez mais tentando ver uma aproximar das ciências humanas. Né? A decisão do juiz, ela é inevitavelmente, na mesma medida em que ela busca o passado, acompanha a referência, ou seja, da jurisprudência da norma do algo que veio, ela é prospectiva, porque ela sempre projeta o efeito daquela decisão conformada daquele modo. Né? E é inevitável o julgador fazer isso. Né? É mais forte que ele. E tem que, quando ele lança as razões, necessariamente ele vai fazer essa conformação. E de novo, né? A gente entra por aqui. Parece que eu vou até te provocar, então. O teu bem. Agora nós estamos de bem. Então eu tenho aqui três notícias que eu gostaria de trazer, até para fazer o fecho com a questão ética, afinal, e estética, afinal, o que é ética e o que é estética. Então tem a notícia aqui que o concertista Stockhausen, que é um músico famoso, ele teve cancelados vários concertos que ele teria por causa de uma declaração que ele deu a uma revista alemã, Spiegel, onde ele disse que o ataque ao World Trade Center foi a maior obra de arte que já existiu. E aí o repórter perguntou, mas como? Aquilo não é um crime? Arte e crime são a mesma coisa? E ele se justificou. Aquilo foi um salto para fora da realidade, do óbvio, da vida comum, tal como ocorre na arte. Então, esse caráter de emancipação, eu acho que passa mais ou menos por isso. É algo que tu não tem no teu horizonte, que tu toma contato pela arte. Só que o medo que eu tenho é dessa ruptura, que a ruptura, o totalitarismo não provocou a emancipação. Então, é uma promessa moderna, né? Isso aqui é interessante a gente retomar. De novo, olha o Kant por trás do discurso. Né? A metafísica, a verdade. Né? O discurso nazista era o discurso de verdade. Sem vez de tu diz uma mentira. O discurso fascista era um discurso de verdade. Eu acho que está tendo talvez um ruído na nossa comunicação, porque eu vejo que vocês estão pensando em emancipação necessariamente como algo que traga o bem, sendo que eu nem sei o que é o bem, na verdade. Eu trato a emancipação como algo novo, de ruptura com a realidade. O ser bom ou ruim é uma coisa que cada um vai fazer o seu juízo depois, aí é que está. Então por isso que eu digo que traz emancipação. Exatamente a queda do World Trade Center traz emancipação, porque tu toma conhecimento de uma outra realidade, depois tu vai fazer o teu juízo se aquilo foi bom ou ruim. Mas o que é ético não tem que ser de acordo com o bem? É ético sim, mas eu acho que a emancipação ela está numa fase anterior ao juízo ético, entendeu? A emancipação estaria na integração de uma outra realidade. Para a condição intersubjetiva disso, na condição subjetiva. Sim. Nesse aspecto. Tem mais uma aqui, ó. Teve uma exposição em São Paulo há pouco tempo de uns cadáveres. Não sei se todos tomaram conhecimento, alguns, né? Pois é, teve uma técnica então que foi inventada por um alemão, Günther van Hagen. Se chama plastinação. Ele inaugurou em 16 de novembro passado em Düben, não sei, uma cidade provavelmente
Centro de Preparo de Cadáveres Humanos e de Animais. Plastinari. 3.500.000 euros para criar 200 postos de trabalho. Ele compra corpos por 30.000 euros para plastinar e vende como obra de arte para te botar no canto da sala. E aí entra a questão da estética e ética. Afinal, tem limites que a arte vai se apropriando, né? Com a atualização das ideias dos compositores, que realmente a gente se questiona até que ponto são éticos. Porque violação de túmulo é crime, tudo bem. Vender partes do corpo em vida é crime, isso não pode. Uma notícia. Exemplo, aí sim, é bem... Já vem se reiterando aí, que é a questão das patentes genéticas. Então, assim, ó, vou ler aqui um parágrafo curto. Um gene específico nas células do corpo, todas as pessoas têm papel fundamental no desenvolvimento inicial da medula espinhal. Ele pertence à Universidade de Harvard. Outro gene é responsável por fazer a proteína que o vírus da hepatite A usa para se ligar às células. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos detém sua patente. A empresa californiana Insight patenteou o gene de um receptor para a histamina. Enfim, genes patenteados já é uma coisa antiga. Tá? Agora a novidade, que também não é tão novidade, porque é de 1972, a General Electric, que acho que a gente encontra isso no Corporation também, pediu a patente por uma linhagem única de bactérias, ou seja, um ser vivo, que poderia fazer diminuir manchas de óleo no mar, porque eles colocaram anéis subliminares de outros seres vivos ali que fazem com que eles consumam, digamos assim. E foi concedida a patente porque qualquer coisa sob a luz do sol feita pelo homem poderia ser patenteada. Agora eu vou repetir o que disse o Chomsky. Se tivesse perninha, não tinha. Foi falta de impacto na racionalidade da Suprema Corte. Pois é, mas isso é um problema porque até que ponto vai ser ético a patenteabilidade de seres vivos? Porque daqui a pouco, se tiver só uma perna, só uma de repente dá também, né? Eu tinha um professor no colégio que ele fazia cogumelos com genes de vagalume e os cogumelos brilhavam. Né? Então, de repente, daqui a pouco está sendo vendido cogumelo brilhante, porque é bonito, estético, né? E se forem peixes brilhantes e hamsters, né? Então nós temos que... Aí tudo isso é participativo, a meu ver, porque ele está te trazendo uma nova realidade. Agora você tem que julgar o que é ético disso. É o que eu penso. O fato de tu tomar conhecimento de algo que tu nem imaginava, tu está te emancipando, porque tu está agregando possibilidades fáticas ao teu ser, digamos assim. Aí tu vai julgá-las e ver se elas são benéficas ou maléficas. Ou tu te conforma ou não te conforma. Exatamente. A gente precisa ter essa capacidade. Uma ideia de conformação. Mas precisa ter essa capacidade desse segundo momento. Sim. De fazer, porque senão a gente, uma massa que só, como a gente vê bastante no Brasil, uma massa que só absorve, ela é justamente contrária. Aí entra a questão da Clarice, do discurso do Uma coisa importante é não ter o presente de que o rótulo do bom e ruim está presente já na coisa. Né? E é isso que parece que é o que o pessoal fica esperando. Então aqui temos um fenômeno de ruptura. Bom, então ele já é, por ser um fenômeno essencialmente bom ou ruim. Não, ele não é essencialmente nada. Ele é um fenômeno de ruptura. Né? Se bom ou ruim, está fora da onda. Eu diria até mais, assim, a emancipação nesse sentido de que é uma coisa boa que se acrescenta. Eu não sei se seria o mais correto, porque eu acho que a emancipação está em tu ter a condição de ponderar as coisas, ou seja, tu está te emancipando no sentido de julgador da tua realidade. Então, quanto mais conteúdo, fatos bons ou ruins que tu tiver para te fazer esse panorama e medir, eu acho que tu te emancipa por ter mais balizas para comparar, nesse sentido. Relembrando que tu nunca consegue. E aqui estou citando Wittgenstein, né? É impossível sair da linguagem para falar da linguagem e, portanto, construir de per se uma metalinguagem fora da linguagem. Né? Então, automaticamente é um projeto que já nasce impossível.
por si só. Sim. Talvez em palavras mais adequadas tu tenha dito o que eu penso, assim, tu Não tem, ele como se não tem como se julgar. Né? essa separação plena do sujeito e objeto. Assim. Não existe isso. Por quê? De novo vamos pegar o Heidegger aqui. Por que eu pego o Heidegger? Eu poderia pegar diversos autores, Husserl, enfim, para trabalhar isso. Mas vamos pegar o que tem mais afinidade epistemológica com a linha que foi trabalhado pelo Roberto. Heidegger vai colocar que o nosso sistema ele se funda em elementos que necessariamente não podem ter base nem o próprio sistema. Né? Exemplo disso nós temos os valores, né? Porque os valores não são elementos de franquia, nós temos colocados, né? Para dentro do sistema. Por que isso? Porque a gente necessariamente dá fundamento ao sistema. Se o sistema tivesse fundamento nele próprio, portanto ele seria autorreferenciado. Né? Daí o gato corre atrás do rabo. É o Lula. É o Lula. Ali está o fluido. Daí quando chega no último elemento do sistema, portanto, tu chegou no último fundamento, no último grão do sistema, tu chegou no A-grão. Chegou no não fundamento. Não há como fundamentar. Então, por isso já é um projeto impossível. O projeto de sistema é impossível. Tá? E é isso aí. Já com Heidegger. O problema só é tu sabendo que é impossível, então não vou me esforçar. E eu digo que a questão de um sistema acabado, né? Que encontra a métrica de fundamento nele mesmo. Né? Sim. Portanto, o próprio elemento ele se revelaria bom ou mal por si só. Daí, como eu digo, pega o Heidegger, é impossível. Uma questão, algum elemento pode ser emancipativo, enfim, e ao mesmo tempo ser retroalimentador de um paradigma dominante, de um pensamento dominante, pode ser emancipatório e retroalimentador disso ao mesmo tempo. Pois é, porque se tu não está trazendo nada de novo, posto que o paradigma já é dominante, eu não consigo enxergar. Mas ele não pode emancipar e retroalimentar, não tem sem exemplo. Eu vejo como claramente. Exemplo, teoria da relatividade geral e teoria da relatividade especial. Na mesma medida que são emancipadores do paradigma newtoniano, eles são aprisionadores do paradigma indeterminista, porque são teorias que visam o quê? Recuperar uma visão determinista de mundo. Sim, mas não do mesmo. Né? Mas não do mesmo. Né? Então, nessa medida, e portanto, de novo, para a gente citar de novo, o Einstein outra vez, numa condição de relatividade, se pode dar essa avaliação. Nunca fundada nela mesma, né? Sempre isso tem que se dar no sistema, portanto precisa sempre da interrelação, a ética comunicativa. Então, vai ser formal se tu aplicar fundamentalmente um pragmatismo ou uma mera ética instrumental, não, comunicação instrumental, ou uma ética comunicativa, ali sim, emancipatória. E ela é emancipatória a partir do que? Do discurso, né? Isso que o Gallia mostrava, vai ali para buscar evidenciar, né? Na situação concreta, no fractal. Eu estava pensando também na questão processual, porque às vezes tu mesmo tendo um paradigma dominante, quando tu desenvolve meios para fazer com que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis que ainda não tem acesso, talvez tu esteja emancipando sem que tu esteja trazendo algo contrário à realidade. Mas daí eu acho que seria uma coisa mais de prática mesmo, né? Não de novos paradigmas. Parece que a ideia de emancipação muito ligada a algo que seja novo, né? E aí a ideia de ruptura. É que às vezes pode andar em círculo, pode andar em espiral, pode voltar. Exatamente. E aí o medo que eu tenho ligado, daí, claro, a minha área de atuação, óbvio, é o requentado Código Civil, né? É um velho, assim, travestido de novo, né? Então ele pode ser
emancipativo. Pode. Em Uganda ele seria. Não, é verdade, estamos concordando. Ele pode ser emancipativo? Pode, em Uganda ele seria. Né? Até aqui pra gente saber o que não se deve fazer. Sim, a questão do erro, né? A questão Pascal de novo, né? A necessidade, não só Pascal, Nietzsche, Shakespeare, né? Hamlet, né? A questão da dúvida refletida, dúvida irrefletida, não há como, né? Na mera análise do objeto enquanto instância, fazer o sujeito, sujeitá-lo. Eu vou fazer a minha desculpa aqui, que eu não consigo, é uma dificuldade minha, talvez eu não consigo ver o emancipatório negativo. Aí é um problema que eu não consigo, assim, Mas é que tá ligado, antes de tu dizer se é negativo ou não, é só um acréscimo de conhecimento. Por exemplo, o código, falasse, se tu ler o código e não te disser nada de novo, ele não está te mostrando. É isso que eu penso. Se tu tomar conhecimento lendo o código de um outro horizonte que tu não tinha antes, aí ele está te emancipando. E depois tu vai pensar se esse horizonte que tu está tomando conhecimento, ele é bom para ti ou ruim. E daí tu vai fazer a escolha. Aposta, daí vai ser olhar. É possível uma epistemologia emancipatória ao Código Civil? Sim. Isso faz o Código Civil um instrumento de emancipação? Não. Não de per si. Sim. O que mais, gente? O que mais? Eu acho, então, até fazendo link com o que eu te respondi, da questão de tentar trazer mais para a prática, até o que a Melina fala, os direitos, né, que estão tão distantes de boa parte da população. Aí já puxando o gancho para o meu novo trabalho que eu estou escrevendo, que eu acho que é isso, se a gente conseguir passar um pouco dessas ideias para o resto da população, que na verdade o direito é inerente a todos. Todo mundo tem direito, aliás, todo mundo tem o dever de conhecer o direito. E na medida que todo mundo tem direito, interessante é isso, para ninguém tem. E aí é que tá. Então eu acho que tentar tornar mais palatável essa linguagem, essa discussão, seria um passo emancipativo. Muito bom. Mas eu acho que a gente caminha bastante. Eu me pergunto muito, tenho muitas dúvidas, até a Leila me escuta às vezes, né? E eu acho que nós estamos bem longe, assim, na minha humilde opinião. Eu acho que o livro Teoria do Caos do Doutor é brilhante, mas se eu der pra minha mãe ler, ela não entende nada, entendeu? Nesse sentido que eu penso Aproximar a linguagem. Mas hoje em dia a gente vê muito. Enquanto aproxima a linguagem, tu facilita o exercício. É o trabalho que aquele movimento em Passo Fundo faz, que é o Caju, que tem aquele teatro. O Caju tem um movimento muito bonito. Fala do Caju um pouquinho, Adriana. O Caju tem muito a ver com o que o Roberto falou. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O Caju é um movimento antigos estudantes, agora todos formados, e eles circulam pela cidade nos bairros. Né? Na realidade não é um serviço de assistência judiciária, né? Mas eles tentam fazer com que o direito chegue próximo da população, que tenha uma comunicação com a população. E eles, dentro dessa sistemática, eles trabalham até o pessoal da graduação, preparam eles para que tenha essa comunicação com a sociedade. Um exemplo prático, eles se dirigem a um bairro, um dos bairros que eles se dirigiram, que nós temos lá um bairro muito grande, que tem, não lembro, enfim, uns 1.000 habitantes, mas é um bairro ZAC, é depois da universidade lá. Eles marcam uma reunião, enfim, com o presidente do bairro, o diretor, e tentam saber quais as dúvidas deles, do conhecimento que eles gostariam de ter dentro da área do direito. Um exemplo foi sobre as cooperativas, que eles queriam saber como montar as cooperativas, como funcionavam. Então eles vão para casa, estudam sobre esse tema e levam o conhecimento para a sociedade. Enfim, eles vão sanando as dúvidas que vêm da sociedade, não que eles acham que a sociedade tem. E eles trabalham mais com essa ala da população
conversando com o cliente com um vocabulário muito técnico, tá? Então eles também fazem o elo com acesso à justiça e mostram que essa linguagem ela não é possível, ela não traz o acesso à justiça se nós continuarmos com essa linguagem. Eu acho que a questão é o que o doutor colocou muito bem agora, facilita inclusive o nosso trabalho se todo mundo entender o direito. Só que diminui o nosso poder. Ah, bom, mas... Lá no IPA também a gente, né, Rodrigo, acontece muito isso do hermetismo. Aliás, o trabalho que a Simone coordena, que eu faço parte também, o NAP, é feito bem isso aí. A gente vai atender as comunidades também conforme solicitam e prepara, enfim, estuda sobre aquilo. Ano passado a minha equipe fez um acompanhamento sobre um grupo de Dort, que trabalhava, né, aquele trabalho que tu diz, né, e tem uma série de projetos já em relação a isso. Total, né? É emancipatório sim, porque muita coisa hoje, ainda de manhã eu estava falando com a Simone sobre isso, do sentimento que ficou sobre algumas questões que são obrigação, acontecem obrigação. Se vocês falarem da UPF do IPA, eu não posso deixar de dizer que a PUC tem o NAJUP, né? É que é um trabalho Assessoria Jurídica Popular, que é o papel da Que sabe e o caso legal prepara a sociedade para ter acesso. Nós temos o SAJUR lá que se nós temos o SAJUP, né? Lá, que é isso, o NAJUP é o SAJUR nosso lá. Não, o CAJU é o NAJUP e o SAJUG é o SAJUP. Isso. Eu acho que esses movimentos hoje estão fortes, né? Isso é importante. Que por linhas tortas, às vezes, os projetos também não certo. O nosso núcleo itinerante, nós inventamos de no bairro prestar assessoria jurídica. Então ele é itinerante porque ele leva, né, aquela utopia de levar a justiça aos bairros. E nós não temos tido muitas demandas de processos em si, mas tem sido positivo porque a gente envia uma pré-compreensão para orientar essas pessoas, ao contrário do CAJU, pelo que eu entendi. O CAJU tenta fazer essa pedagogia da autonomia. Eu não consigo desligar aquele livro da Delsa, tem uma história da pedagogia. A questão do Paulo Freire é importante nessa hora, que a gente fala disso, uma pedagogia da libertação. O senhor Paulo Freire é importante. Me lembrou assim, né? E o nosso projeto está dando certo por linhas tortas, porque não está tendo atendimento, mas a gente está entendendo quais são as dificuldades da comunidade e com isso trabalhar também um esclarecimento jurídico com eles, uma linguagem mais clara. Então, por vias tortas, o nosso projeto está dando certo por isso. Tá? Muito bom. Interessante. Eu estava pensando uma coisa agora sobre o conceito de emancipação do código. Na verdade, quando o indivíduo atinge 18 anos, ou ele pode ser emancipado com 16, e daí eu estava pensando o que seria essa emancipação. Eu entendo que é no sentido que eu estava trazendo aqui na reunião. O que acontece se os pais emancipam a criança com 16 anos? Eles estão dizendo que ela já tem condição de praticar os atos, não quer dizer que ela só vai praticar atos bons. E eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Pressupõe que com 18 anos tu já tem um conhecimento para medir suas atitudes e pode se responsabilizar por elas. E eu acho que quando eu trago isso de emancipação, correlato a agregar num horizonte é isso. E ao mesmo tempo constrói absolutamente o sujeito sujeitado, que é o sujeito codificado. Interessante. Mas em que sentido isso diz? Porque para ele se emancipar e se reconhecer como igual, ele se desconhece como indivíduo e se perde de toda a sua condição de individualidade para se abstrair no sujeito de direitos da codificação. E aí fazer o bom verdadeiro. O que leva também a ideia de que a emancipação pode ser empobrecedora. Com certeza. Esse é o caso que eu estou trazendo aqui, é justamente a desqualificação. É o sujeitamento, né? Não é a construção do sujeito, mas é o sujeitamento. Sim, a ignorância é muito libertária. Tu desconhecer. A partir do momento que tu desconhece, tu te permite. A gama de opções para ti. Exatamente.
Porque daí faz o sujeito constituído e não mais o sujeito constituinte. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel